E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 154 de matemática. E antes da gente começar, os nossos recadinhos. Sabe quais são os recadinhos, né? Fazer as atividades do Google Classroom para validar a presença nessa aula. Prestar atenção nos horários em que está tendo videoaula pelo Google Meet com seus professores da escola. Participe, porque é muito importante a sua participação nesse momento de interação. E quem não tem acesso às plataformas, faz as atividades direitinho no caderno, leva na escola para correção, beleza? Então vamos começar. Na aula anterior nós falamos sobre escala. Lembra que escala é uma razão. E a razão entre quem? Entre a medida do desenho e a medida real. Lembra que as unidades de medida têm que ser sempre as mesmas. Então se você está trabalhando em centímetros na parte de cima, na parte de baixo você vai ter que trabalhar em centímetros também, certo? Unidade de medida sempre tem que ser a mesma. Hoje nós vamos falar então de notação científica. Sempre que a gente fala em notação, a gente fala em forma de escrever. Veja, eu não estou dizendo anotação, eu estou dizendo notação. A forma como se nota, a forma como se escreve alguma coisa, tá? No caso, forma de escrever os números, notação científica, tá? Então temos algumas imagens aqui. O que será que essas imagens têm a ver com a aula de hoje, né? Dá uma gravada nelas aí, e a gente vai conversando e você já vai entendendo onde que elas vão se encaixar. A astronomia e a biologia, elas têm algo em comum, né? São duas ciências e elas têm alguma coisa, uma característica em comum. Qual será que é? Você tem alguma ideia? Não tem? Na verdade, eu vou citar uma, existem várias, né? Mas essa característica é uma característica importante para a gente poder começar. Ambas utilizam medidas que, para serem escritas, requerem uma quantidade grande de algarismos. Tá? Então, se você olhar nos desenhos que a gente tinha antes, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho a representação de um átomo. Um átomo é uma parte da matéria que é infinitamente pequeno. Ele é muito pequeno mesmo. E como ele é muito pequeno, para você representar a medida, você vai precisar do quê? Você vai precisar do 0,0000000, uma fila de zeros para você representar as dimensões de um átomo. Certo? E aqui, o que eu tenho? Eu tenho vários planetas, vários astros. E essas distâncias são distâncias muito grandes. Para eu representar essa distância grande, eu vou precisar de um número e uma fila de zeros também. Certo? Então, aí que vai entrar a notação científica que nós vamos conversar hoje. Para você ter uma ideia, ó, a distância de Saturno, sabe Saturno, aquele planeta cheio de anéis? Então, a distância de Saturno ao Sol é de aproximadamente 1.430.000.000 de quilômetros. É pertinho ou é distante? Bem distante, né? Bem longe, né? O comprimento do vírus SARS-CoV-2, sabe que vírus é esse aqui? É o vírus que prendeu a gente dentro de casa na pandemia, que é o vírus do Covid-19, tá? Ele varia de 9 a 12 nanômetros, tá? Um nanômetro é uma medida, e essa medida é 10 a menos 9 vezes 1 metro. É uma medida muito pequena mesmo. E esse vírus que causa a doença, né, que causa o Covid-19, ele é um vírus que varia de tamanho de 9 a 12 nanômetros. É uma medida muito pequena. E por isso que a gente insiste com você. Reforce os cuidados, álcool gel, lavar a mão, manter os protocolos de saúde, por quê? Porque nós estamos brigando contra um vírus que seria impossível nós vermos a olho nu, porque é um vírus muito pequeno. Certo? Para você ter uma ideia da quantidade de zeros que é necessária, está aqui, ó. 8 zeros e o 9 no final, metros, né? 7 zeros e o 12 no final, metros. É uma medida muito pequena mesmo. Para podermos trabalhar de maneira eficiente com números cujo escrito usual requer vários zeros, vários algarismos, né? Esses exemplos que eu te dei agora há pouco, são números ou muito grandes ou muito pequenos, mas para serem escritos eles precisam de vários algarismos, tá? E isso dificulta muito o quê? Dificulta o registro, a escrita, dificulta a leitura e dificulta os cálculos. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? A gente usa a notação científica, que é uma escrita enxuta, uma escrita abreviada desses números, tá? Mas como que a gente faz essa abreviação? Se liga. Ó, utilizamos uma forma de escrever conhecida como notação científica. Notação científica é uma maneira de você escrever os números que segue a seguinte forma.
Você tem um número que você quer representar em notação científica. Esse número ele é igual a um outro númerozinho multiplicado por uma potência de 10. Só que esses numerozinhos eles têm uma certa característica, então dá uma olhada. O n é o número que representaremos em notação científica. O p é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá? Então o meu númerozinho que vai multiplicar pela potência de 10, ele tem que ser maior ou igual a 1, porque pode ser 1, mas ele tem que ser menor do que 10, porque não pode ser o 10. Tá? E t é um número inteiro, ou seja, t pertence a z, que é o conjunto dos números inteiros. Anote isso para mim porque isso é importante. Muito bem, pessoal. Agora que vocês anotaram tudo aí no caderno e já reclamaram no chat porque a matéria é muito difícil, eu estou de olho em vocês, eu estou de olho no que vocês escrevem aí no chat. Vamos agora entender o que é isso. O que a gente faz com isso, tá? Então, olha só. Para escrever um número em notação científica, devemos considerar que, ao multiplicar por 10, qualquer número multiplicado por 10, ele vai deslocar a vírgula para a direita, para a sua direita, tá? Então, ó, vai deslocar a vírgula para a direita. E quando você divide por 10, a vírgula ela vai ser deslocada uma casa para a esquerda. Estou virado de costas para você, por quê? Para você fazer a esquerda junto comigo. Porque se eu fizer a minha esquerda, você já vai se confundir, tá? Por isso que eu fiquei de costas para você. Então, multiplicou por 10, a vírgula vai para onde? Ele vai para a direita. Dividiu por 10, a vírgula vai para onde? A vírgula vai para a esquerda, tá? Beleza? Agora você vai anotar isso para mim, para a gente poder continuar.
Muito bem, gente. Agora que vocês anotaram tudo direitinho, vamos continuando. Eu vou usar essa ideia de multiplicar por 10 ou dividir por 10 para deslocar minha vírgula, tá bom? Para escrever um número em notação científica, precisamos descobrir por qual potência de 10 o número n deve ser multiplicado ou dividido, tá? Você já vai entender, parece meio obscuro, mas você já vai entender como a coisa funciona. Nós vamos começar com um exemplo, que é a distância de Saturno ao Sol. Lembra quanto é? Tá ali, ó, 1.430.000.000, certo? Se eu dividir esse número por 10, que número vai ser formado? Vai ser formado 143 milhões. Se eu dividir por 10 de novo, 14.300.000. Você está vendo que o número está diminuindo de tamanho? Vamos continuar dividindo por 10. Dividir por 10 de novo, 1.430.000. Dividir por 10 de novo, 143.000. Por 10 mais uma vez, 14.300. Por 10 mais uma vez, 1.430. Por 10 mais uma vez, 143. Por 10 mais uma vez, 14,3. Por 10 mais uma vez, 1,43. Achei aquele númerozinho lá de trás, ó. Um número entre 1 e 10, 1,43. Certo? Para você que está aí copiando em casa e não precisar anotar tudo isso aqui que a gente fez, é só você dizer que esse número vai ser dividido por 10 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou dividir 9 vezes pelo número 10. Tá? E se você está em dúvida com a quantidade de zeros, eu tenho aqui 7 zeros. Tá bom? Então agora você pode ir copiando direitinho que eu vou te explicando. Então, para eu chegar nesse 1,43, eu dividi por 10 9 vezes. Ou seja, eu dividi por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes, que é igual a 10 elevado à nona. Certo? Então, para eu chegar nesse 1,43, eu dividi por 10 elevado à nona. Só que quando eu divido por 10 elevado à nona, o que que significa? Dividir por 10 elevado à nona é a mesma coisa que o quê? Vamos pensar um pouquinho e nós vamos continuando. Ó, dá uma olhada. Para obter o número P igual a 1,43, dividimos o n por 10 elevado à nona, que é equivalente a multiplicar 1,43 por 10 à nona. Você entendeu o que eu fiz? Vamos voltar lá. Ó. Para eu chegar desse númerozão, nesse aqui, eu dividi por 10 à nona. Então, para eu transformar este número neste aqui de volta, eu vou multiplicar por 10 à nona. Então, vendo quantas divisões são necessárias, eu sei por qual potência de 10 que eu vou multiplicar. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar por 10 à nona para chegar nesse número aqui. Vou dividir esse número por 10 à nona para chegar nesse número aqui. Certo? Então, tá aí. Ou seja, a distância de Saturno ao Sol vai ser o quê? 1,43 vezes 10 à nona quilômetros. Certo? Então, como é que eu fiz? Dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. No final, esse tanto de 10 que eu usei para dividir, eu multiplico. E daí eu tenho o meu número em notação científica. Um número menor do que 10 e maior do que 1, maior ou igual a 1, e uma potência de 10. Tá? O comprimento do vírus SARS-CoV-2 varia de 9 a 12 nanômetros, ou seja, essas medidas aqui. Certo? Se você parar para pensar, olha só. Eu tenho aqui 0,000000009. Se eu multiplicar esse número por 1 bilhão, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 9. 9 é um número menor, maior do que 1 e menor do que 10. Então está dentro da notação científica. Só que se eu multipliquei por 1 bilhão, para chegar no 9, o que eu vou ter que fazer agora no 9? Vou ter que dividir por 1 bilhão, ou por 10 elevado à nona potência. Certo? Só que dividir por 10 elevado à nona potência é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Multiplicar por 10 a menos 9. Então dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. 9 dividido por 10 à nona é o quê? 9 sobre 10 à nona. Que é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 9. Que quando eu tenho menos 9, eu jogo a potência lá para baixo com um sinal positivo. Certo? Então, 9 vezes 10 a menos 9 é o meu número em notação científica. Ok? Então, você vai fazer o mesmo processo para o 0,000000012 metros. Tem 7 zeros aqui, tá? Entre a vírgula e o 12. Pensa um pouquinho e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Vamos fazer a correção desse exercício. Ah, professor, me perdi. Se você se perdeu, vamos com cuidado. Eu tenho um número aqui com vírgula, tá? Eu anotei aqui 7 zeros para você que se perdeu ali na contagem, tá? Se eu multiplicar esse número por 10, o que, que vai acontecer? A minha vírgula, ela vai dar um salto para a direita. Certo? Então vai ficar o quê? 0,000000012. Tá? Então eu tinha 7 zeros, agora eu tenho 6. Tá? Que eu multipliquei aqui por 10. Tá? Se eu fizer isso de novo, a minha vírgula pula mais uma casa. Mas eu vou continuar com um número menor do que 1. Se eu multiplicar por 10 de novo, a vírgula pula mais uma casa. Certo? Então, por quantos 10 eu vou ter que multiplicar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Para chegar no 1,2, eu vou precisar de mais 5 multiplicações por 10. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes eu multipliquei por 10, então? Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu multipliquei por 10 a oitava para chegar aqui. O que eu faço agora? Eu divido o 1,2 por 10 a oitava para eu voltar nesse número aqui. Só que dividir por 10 a oitava é a mesma coisa que fazer o quê? Multiplicar por 10 a menos 8. Então, essa medida aqui é a minha medida em notação científica. 1,2 vezes 10 a menos 8. Tranquilo? Dá mais uma olhadinha aqui, tá? Para cada pulada de vírgula, você tem que multiplicar por 10 uma vez. Certo? Vamos conferir a resposta? Olha ali, 1,2 vezes 10 a menos 8. Tranquilo? Agora eu tenho uma tarefa para você, tá? Analise os resultados encontrados e responda. Qual é a relação entre a potência de base 10 e a quantidade de casas decimais que a vírgula desloca do número original para o número em notação científica? Pesquise sobre o assunto e traga a resposta na próxima aula. Vou te dar um tempinho para você anotar e pensar sobre o assunto. Lembrar de memória os exemplos que nós fizemos e ver o que aconteceu com essa vírgula, o número de casas, a potência de base 10. Tá? Anota e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Anotou a tarefa direitinho? Você precisa pensar. Qual que é a relação que existe entre o número de vezes que eu multipliquei por 10, ou seja, a potência de 10 da notação científica, e o deslocamento da vírgula? É isso que eu quero que você pesquise para mim. Então dá uma olhadinha aí no seu livro de matemática, ou de repente você já estudou isso na escola, você já viu isso antes, né? Ou você dá uma olhadinha na internet,
pesquisa e me traz essa resposta na próxima aula. Fechado? Vamos continuando então. O que nós vimos na aula de hoje? Notação científica. Não se esqueça que temos tarefa. Tá bom? Notação científica é uma maneira de você abreviar a escrita de números com muitos algarismos. Na próxima aula, a gente vai estudar uma maneira prática de fazer essa notação científica e vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Faça a pesquisa que eu te pedi, deixa a tua tarefa em ordem, faça as atividades do Google Classroom, deixa tudo preparado e eu te espero na próxima aula. Até lá!